Amin é o preferido de Bolsonaro, Valdemar, que é o presidente do PL, e de Jorginho. Carol Detoni pode ser rifada na disputa do Senado. A Carol está bem animada, mas agora já começa a entrar água nesse chope aí, professor? Flávio, é o seguinte, a Carol, ela é a preferida da Michele Bolsonaro. A Michele, inclusive, quando encontra com a Carol, ela diz assim, minha senadora. Sabe aquele cumprimento que é habitual? Sim. Minha senadora. Então, a Michele tem muito carinho pela Carol Detoni. E a Carol Detoni, a gente vai lembrar que ela foi presidente da CCJ, ela ganhou uma grande dimensão nacional também em termos de imagem. E tudo levava a crer que ela seria candidata ao Senado pelo PL aqui em Santa Catarina. Mas a chegada do Carlos Bolsonaro, de alguma forma, atrapalhou bastante o contexto. Por que atrapalhou? Flávio, porque ano que vem nós vamos votar para 2 senadores. Sim. Então ano que vem você vai votar 2 vezes para o Senado. E olha que interessante, gente. Isso só acontece de 8 em 8 anos. Só acontece, né? De 8 em 8 anos, exatamente. Nesse ano a gente renova 2/3 do Senado. E aí o que acontece? Normalmente cada composição lança 2 candidatos. É natural. Então o PL pode lançar 2 candidatos. Pode ser o Carlos Bolsonaro e pode ser a Carol Detoni. Mas você sabe, Flávio, que é muito comum também as coligações, né? Ou seja, você se associa com outros partidos como federação ou como coligação e essa segunda vaga ela acaba sendo uma moeda de troca. E o Bolsonaro, o Valdemar e também o Jorginho querem o Esperidião Amin. Sim. Não querem deixar o Amin solto por aí. Por quê? Porque o Amin se aproximou muito do bolsonarismo nos últimos anos. E o Amin é um senador respeitadíssimo em Brasília. Flávio, muito respeitado. Posso dizer isso para vocês porque conheço bem os bastidores do Congresso Nacional. O Amin é um dos senadores mais respeitados do Brasil. Onde ele entra, ele abre portas. Isso é fato. E ele é o senador mais atuante de Santa Catarina também. Sim. Disparado, tá? Em termos de verme, em termos de projeto, em termos de participação popular, política. Então, o Bolsonaro, o Valdemar e o Jorginho querem o Esperidião Amin, que é do Progressistas, tá? Num outro partido. É essa segunda vaga numa composição que pode ser importante. E aí a Carol Detoni sobraria. Perguntaram isso ontem pro Valdemar, tá? E aí o Valdemar disse o seguinte, Flávio, a Carol é uma querida. Essa frase é do Valdemar, a Carol é uma querida. Ela vai topar ser candidata à reeleição para a Câmara dos Deputados. Então, não ficou legal, porque a Carol ontem mesmo estava bastante chateada com essa fala do Valdemar. Muito chateada. A Carol chegou inclusive a dizer o seguinte, que esse projeto de Senado dela não dá para voltar atrás. Esse projeto ele já avançou a um nível que não dá mais para voltar atrás. Já tem deputado comprometido com isso, já tem prefeito comprometido com isso, já tem todo um grupo comprometido com isso. E ela deixou a entender, Flávio, o seguinte, se não me quiserem aqui como candidato ao Senado, eu vou buscar outro lugar, mas vou ser candidato ao Senado. Seria a saída dela, então? Seria a saída dela. Ela estaria longe do ninho dela, do lugar onde ela fez carreira e fama política. Mas a chegada do Carlos Bolsonaro trouxe esse problema para Santa Catarina. Tanto a Carol Detoni quanto a Júlia Zanata, que eram as favoritas, agora precisam abrir mão de seus postos em nome do Carlos e em nome de uma coligação. Então a Carol não gostou, e a Carol hoje está muito próxima do Jorge Guetem, que é deputado federal aqui por Santa Catarina e é presidente do Republicanos. Então pode ser uma alternativa para a Carol Detoni, uma candidatura pelo Republicanos, mas é claro que não seria bom para o campo da direita, obviamente, porque não seria bom para o campo do Jorginho, então uma força política importante que vai se dissuadir e, digamos assim, correr por fora por um outro lado. Então são os efeitos da chegada do forasteiro Carlos Bolsonaro a Santa Catarina. E ele deve vir mesmo, então, professor? Ele vem, já está mais do que definido que ele vem. Vai ser candidato ao Senado por Santa Catarina, e como eu disse para vocês aqui ontem, a gente sai colhendo informações do mundo político e até mesmo no mercado da corretagem. Ele está muito próximo de uma compra aqui em Itapema e está muito próximo de uma compra lá em São José. Então hoje são as 2 cidades que ele enfim, colocou ali como prioridades para viver aqui em Santa Catarina, para transferir o seu domicílio eleitoral e ser candidato ao Senado no próximo ano. Ele já tem alguma identidade com Santa Catarina, professor? Olha, Flávio, as informações que a gente tem sobre o Carlos em Santa Catarina são muito limitadas, né? A gente sabe que ele tirou o registro de caçador dele de CAC aqui em Santa Catarina, em São José, mas fora disso a gente não tem conhecimento de outras atividades do Carlos aqui no estado. Ele esteve recentemente em Joinville, em manifestações grandes a favor ali do bolsonarismo, promete acentuar as visitas ao estado.
inclusive deve vir agora em outubro fazer um tour aqui em Santa Catarina, visitar prefeituras, visitar políticos do estado. Esse tour ele começaria em Florianópolis e terminaria em Chapecó, passando pelo Grande Oeste, pelo Meio Norte, pelo Vale do Itajaí, visitando municípios importantes, e essa tentativa de criar esses laços aqui com o estado.